Graças e paz, amém, irmãos? Que bom a gente louvar o nosso Deus, engrandecer aquele que vive e reina para tudo sempre, nosso Senhor Jesus. Que bom a gente poder se reunir nessa noite para adorar a Cristo, amém? E sentir a presença dEle e saber que o Espírito Santo de Deus, Ele habita em todo aquele que crê no Senhor Jesus, amém? Quando você entrega a sua vida para Jesus, diz a palavra do Senhor que você é selado com o Espírito Santo da promessa, ou seja, Deus está em você. Então, quando nós passamos por adversidades, quando nós passamos por lutas, quando nós passamos por provações, por mais que as lágrimas, as lutas possam tentar fazer com que você e eu, nosso coração nos engane de que onde está Deus, como servos de Deus, Deus está em nós. Nós somos casa dele. Deus sabe o que você está passando, Deus sabe o que você está sentindo. E quando nós olhamos para o contexto, não só da nossa vida, mas do nosso lar, e nós consagramos nossa vida e nosso lar ao Senhor, nós sabemos que aonde nós estamos, ali também o Senhor está conosco, amém? Creio que todos nós temos o desejo de dizer, eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor, e nós trabalhamos nisso, nós oramos por isso, nós clamamos ao Senhor, nós colocamos nossa família diante de Deus. E nesse mês da família nós temos refletido sobre perseverança no lar, vivermos a fé em nosso lar. Perseverança é algo que você e eu, nós somos chamados para não parar no meio do caminho, para continuar mesmo que pareça ser impossível, porque quando a porta da impossibilidade está fechada na terra, ela continua aberta no céu, amém, irmãos? E isso não pode ser simplesmente uma palavra forte, essa é uma realidade, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Então não há nada que o Senhor não possa restaurar, não há relacionamentos que Deus não possa transformar para a honra e glória do nome dEle. E nós temos refletido sobre a família, já pensamos e refletimos e aprendemos sobre a família e Deus. Na última quarta-feira, fomos direcionados pela palavra do Senhor, através da instrumentalidade da irmã Juliana, sobre a família e a igreja. E hoje nós estaremos tratando um assunto que é de extrema importância e que envolve todos nós, porque nós vamos falar sobre pais e filhos. Então, se você não é pai, não é mãe, você é filho, com certeza. Não tem para onde correr, não é verdade? Então, envolve todos nós. E eu quero convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia, num texto bem conhecido, que fala sobre um relacionamentos entre pais e filhos, que é Efésios, carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 4. Quero convidar você também que está no seu lar, a abrir a sua Bíblia, para juntos estarmos refletindo nesse texto. Enquanto você está abrindo a palavra do Senhor, mantenha aberta. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos nossos visitantes, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, é uma grande alegria recebê-los aqui nessa noite, para a honra e glória do nosso Deus. Efésios capítulo 6, versículo 1 ao versículo 4 somente 4 versos. Vamos colocar de pé mais uma vez, irmãos? Também em reverência à palavra do Senhor, você pode ter reverência sentado, mas com uma atitude de prontidão, quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos fazer uma leitura alternada da palavra do nosso Deus. Eu vou estar lendo os versos ímpares e os irmãos os versos pares. Diz assim as Sagradas Escrituras: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. A igreja. Para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Amém? Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, obrigado por esse culto que nós temos o privilégio de te oferecer. Pedimos que nessa noite o Senhor fale aos nossos corações através da Tua poderosa palavra.
Que venhamos, ó Pai, ter discernimento, ó Pai, da Tua vontade para a nossa vida, no que tange aos assuntos de relacionamentos entre pais e filhos. Quanto precisamos colocar em prática, Pai, os ensinamentos das Sagradas Escrituras. E pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor nos ensine nessa noite. Que nós venhamos, ó Pai, preparar o nosso coração para ouvirmos a Tua palavra. Nós pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Podeis sentar, irmãos. Pais e filhos vivendo a fé no lar. Pais e filhos vivenciando, dia após dia, a fé que eles professam em seu lar, na sua casa. Quando nós pensamos sobre o nosso lar, quando nós pensamos sobre a nossa família, quando nós pensamos sobre relacionamentos entre pais e filhos, nós estamos falando de algo que é cotidiano, algo que é diário. Então é algo que está sujeito a falhas das duas partes. E por isso é uma área que nós precisamos estar em constante vigilância. Você e eu, nós temos muito mais facilidade de guardar as palavras com aqueles que nós não temos um relacionamento tão íntimo. Note uma coisa. É mais fácil você machucar alguém com uma palavra, pessoas que você ama e que se relaciona cotidianamente com elas, do que você machucar alguém com uma palavra que você quase não tem contato com ela. Por quê? Você pensa duas vezes antes de falar alguma coisa com uma pessoa que está mais distante. Você não sabe a reação dela. Mas aqueles que estão no contexto do lar, você está todo dia ali. E às vezes nós erramos quando desobedecemos nossos pais. Nós erramos quando não atendemos uma ligação dos nossos pais, porque já casamos, já temos família, e de repente eles ligam porque querem falar conosco, e a gente rejeita a ligação, mesmo sem estar fazendo nada. Eu não quero falar com meu pai e com a minha mãe. Nós erramos quando nós não os honramos, e nós erramos também quando nós não investimos em nossos filhos. Quando nós pensamos nessa relação e olhamos para as gerações passadas, nós vemos que nas gerações passadas havia uma ligação mais forte, mais próxima, essa é a palavra. Havia uma maior intimidade, uma influência maior quando o assunto era pais e filhos. Então, por isso que essa palavra é tão importante para a gente hoje. Quando a gente pensa sobre a fé que a gente professa em nosso lar, fica muito clara qual é a vontade de Deus para com você e seus pais, para com você e seus filhos. Mas nós não podemos separar os mandamentos do Senhor para a família sem antes falarmos da nossa posição em Cristo. Por quê, pastor? Porque quando você olha para um texto como esse, ele diz: filhos, obedeçam seus pais no Senhor. Ele diz: honre o seu pai e a sua mãe. Pais, ensine os seus filhos, crie-os, admoeste-os. Mas antes de Paulo falar isso no livro de Efésios, na carta aos Efésios, ele diz quem é esse povo. Quando você olha para o capítulo 1 de Efésios, ele está falando de um povo salvo em Cristo. Ele está falando de um povo que foi selado com o Espírito Santo de Deus, um povo que foi batizado com o Santo Espírito de Deus, um povo abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestes. Um povo que nasceu de novo, um povo que é capacitado a viver isso em seu lar, em sua família. Deus está habitando em você, que entregou a vida para Ele. Isso significa que você nasceu de novo. Isso significa que você precisa tomar posse dessa bênção de quem você é. E o que isso significa? Isso significa que quem você é determina como você vai viver. Nós não vivemos algo externo, nós vivemos algo interno, de dentro para fora. Quando você entrega a sua vida para Jesus, Deus passa a habitar em você através do Santo Espírito dele. Você é selado com esse Espírito e começa uma guerra interior. Porque antes não havia guerra. Antes havia somente um se entregar à escravidão do pecado. Agora não.
Agora existe uma batalha dentro de você. Agora você não quer mais simplesmente se entregar ao pecado, não, você agora quer satisfazer aquele que te comprou com alto preço e aquele que se chama Jesus Cristo, amém, irmãos? E você quer viver de tal maneira que agrade a Ele. Mas não só isso. Aquele que te comprou com alto preço, e Ele nos revelou a Sua palavra, Ele nos deu o caminho, a gente entende que esse caminho é o melhor caminho a ser seguido, é o caminho da vida. João capítulo 17, versículo 3, Jesus diz: e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, como único Deus, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Quando nós conhecemos esse Deus, e nós conhecemos a Sua vontade, nós vivemos a Sua vontade, a gente passa a viver uma vida com propósito de desfrutar das bênçãos condicionais dEle para a nossa vida. Por isso o texto, ele vai falar primeiro aos filhos. Diante dessa introdução de que quem eu sou em Cristo determina como eu vou viver. Diante da introdução de que porque assim eu creio, assim eu vivo. A fé que eu professo precisa estar no contexto do meu lar, da minha família, do relacionamento que eu tenho com os meus filhos e com os meus pais, e que eu sou capacitado pela graça que me educa, como diz Tito capítulo 2, a viver isso. Aí você precisa tomar posse disso, porque isso é tomar posse da bênção. É porque Jesus Cristo fez isso, Ele operou, Ele realizou a obra, e Ele nos deu o Consolador, o Auxiliador, aquele que está com você, aquele que nos capacita a viver essa palavra. Que nós somos chamados a vivenciar a fé em nosso lar, no contexto entre pais e filhos. Por isso você, filho, porque o texto começa dizendo para nós filhos, olhe na sua Bíblia: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é justo. É interessante nós notarmos que o texto diz que essa obediência ela é no Senhor, ela está de acordo com a vontade de Deus, e isso é justo, ou seja, esse é um princípio eterno de Deus. Obedecer pai e mãe não foi algo que um dia um pai e uma mãe tirou da cabeça e disse: você tem que me obedecer. Não, isso é justo, isso está de acordo com a vontade divina, está de acordo com a justiça de Deus. Então, em primeiro lugar, para nós filhos, obediência aos pais é uma ordem de Deus. Acima de tudo, quem ordenou isso para você e para mim foi Deus. Então, quando eu desobedeço os meus pais, eu estou desobedecendo a quem primeiro? Os meus pais? Não. Eu estou desobedecendo primeiro a Deus. Porque essa é uma ordem direta dele para nós. E ele diz que isto é justo. E quando eu desobedeço os meus pais, eu estou saindo do caminho da vida. Não só do melhor, mas do único caminho de uma vida com propósito. Então, obedecer pai e mãe é algo que está de acordo com a soberana vontade de Deus em todas as épocas da história, é algo que não muda. Do jardim do Éden até hoje é justo e vai sempre ser. Obedecer pai e mãe. Essa é uma vontade revelada do Senhor. E isso significa que quando eu assim o faço, eu estou trilhando um caminho que é o caminho da alegria. É o caminho de viver a prosperidade em meu lar. Quando eu obedeço pai e mãe. Isso é para quem? Para todos os filhos. Mas às vezes tem hora que lembra, você está numa guerra. O seu coração por vezes pede outras coisas. E todos nós, em algum momento, já desobedecemos nossos pais, amém? Algum momento. Algum momento nós falamos algo que não deveríamos ter falado. Algum momento nós tentamos dar um jeitinho, algo que não deveria ter dado um jeitinho. Algum momento a gente fugiu para algo que eles tinham dito para a gente não ir. Já deve ter acontecido isso
com alguns de nós em alguns momentos. Tem gente rindo aí, não se entrega não, né? Em algum momento a gente já deve ter feito isso. É o coração. O coração pedindo para fazer outra coisa. E aí eu me lembro de Provérbios capítulo 3, versículo 1. Diz assim: meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos. Qual? Um deles, obedecer pai e mãe. Mas o verso 5, ele nos dá um alerta de Provérbios capítulo 3. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie sobre o seu próprio entendimento. Papai e mamãe dizem que eu não posso fazer isso, mas eu vou. Esse é o próprio entendimento. Está se apoiando em algo que não deveria se apoiar. E quantas foram as vezes que papai e mamãe já disse, não faça isso, a gente fez e quebrou a cara? É ou não é? A gente se machucou, a gente se feriu, doeu. Por quê? Há um propósito por trás disso tudo. De maneira natural, seus pais já viveram aquilo que você ainda não viveu. Então, quando eles dizem, não faça isso, é porque aquilo é o melhor para você. Há o propósito de Deus nisso. E não é à toa que o texto diz, filhos, obedeça aos seus pais no Senhor, porque isto é justo. Então, quando o filho desobedece pai e mãe, ele está desobedecendo ao próprio Deus. O verso 2, ele diz, olhe comigo na sua Bíblia. Honre a seu pai e a sua mãe. Algumas pessoas podem pensar que obedecer é a mesma coisa que honrar. Mas você pode obedecer sem honrar. Você pode simplesmente, quando seu pai ou sua mãe manda você fazer algo, você vai lá e faz de cara emburrada, mas você não honra seus pais. Ou você vai lá e obedece falando um monte de asneira, mas você não honra seus pais. E quando você tem a primeira oportunidade de dar um jeitinho naquela obediência, você tenta dar um jeitinho. Por quê? Porque você não está honrando os seus pais. Quando nós pensamos sobre honrar, significa estimar, significa ter reverência, significa ter em alto valor, significa mostrar respeito, amor. Então, honrar é aprofundar, porque não é só uma obediência fria. Não, eu obedeço porque eu amo, porque eu respeito, porque eu admiro, porque eu sei que os meus pais, eles querem o melhor para mim acima de tudo. Porque se Deus falou, é o melhor para a minha vida. Não há nada melhor. Então, eu posso simplesmente obedecer, sem honrar. Mas se eu honro, eu obedeço. O texto ele diz, olhe comigo mais uma vez, honre ao seu pai e à sua mãe. Pastor, e depois que eu caso? Depois que você casa, você constitui família. Nós falamos que o cordão umbilical é cortado, ok? E às vezes pode acontecer depois que você casar, seu pai chegar e falar assim, olha, eu acho melhor você comprar aquele carro vermelho, mas você gosta de um carro prata, não do vermelho. Então como que eu faço para não desonrar meu pai? Eu sento e converso com ele, exponho para ele qual a cor que eu mais gosto, mas eu ouço meu pai. Isso é uma maneira de honrá-lo, de perguntar, de sentar para conversar, de dialogar, de atender uma ligação quando ele simplesmente quer conversar. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todos nós, se o Senhor permitir, vamos chegar à famosa melhor idade, ou à terceira idade. Hoje os nossos pais, eles muitas das vezes entram em contato com a gente, eles querem o quê? Conversar. Esse dia eu estava vendo um vídeo, e eu achei muito interessante aquele vídeo.
Porque o rapaz estava numa entrevista e ele disse assim: quantas vezes você vê seu pai por ano? Ele disse: e eu estou conjecturando aqui, umas 2 vezes por ano. E ele disse: quantos anos seu pai tem? E eu vou colocar mais ou menos a idade. Ele disse: 70 anos. 70 anos, 2 vezes por ano. Então quer dizer que se seu pai viver até os 80, você acha que seu pai vive até os 80? E aí, dependendo da saúde, cada um tem a sua realidade. Talvez chegue aos 80. Então, isso significa que se você vê ele 2 vezes por ano, você tem mais 24 encontros com ele, antes dele morrer. E foi interessante que na entrevista caiu a ficha do cara. Ele parou para pensar e falou: caramba, eu só tenho mais 24 encontros com meu pai, antes dele morrer. Você já parou para pensar nisso? E às vezes a gente valoriza de maneira tão sem valor. A gente desvaloriza a palavra. Os encontros que a gente tem com as pessoas que a gente ama. Então guarde uma coisa no seu coração: honre seu pai e a sua mãe enquanto você os tem. É o tempo que Deus permitiu nós termos. E se seguimos a ordem natural da vida, quanto mais tempo a gente terá com eles. Não se esqueça disso. E quando nós falamos sobre honrar, mesmo depois de casados, nós vamos continuar honrando pai e mãe. Porque a maneira como nós vivemos, a gente honra ou desonra eles. A maneira como nós agimos na vida, a gente honra ou desonra os nossos pais. Uma pergunta simples. A ordem natural da vida, nós chegaremos à terceira idade, se Deus assim permitir. Você acha que alguém honra seus pais quando a pessoa pode, tem condições e ela coloca seus pais, por exemplo, num asilo? Isso não é honrar pai e mãe. De maneira nenhuma. Eu tenho uma regra na minha casa. Qual é a regra? A regra é simples. Se algum dia meu pai ou minha mãe necessitar que eu cuide deles e eles precisem vir para minha casa, eu vou cuidar deles. Só que essa regra não serve só para mim. E se a sogra precisar, Feliz? Vai ser ali que eu vou cuidar dela também. E às vezes, guarde uma coisa no seu coração. A mãe ama tanto o filho que ela fala assim: pode me botar no asilo. Não é assim? Eu não quero te dar trabalho. Mas pare para pensar. Você acha que no coração dela, ela quer ir para longe dos seus filhos, das pessoas que ela ama? Será? Porque por mais que ela faça isso por amor, o amor de nós filhos é a hora de ser honrado, tudo que ela fez por nós. Não se esqueça disso. É claro que eu não estou falando, irmãos, quando os filhos não podem, não é isso. Existem circunstâncias que não há jeito. E aí como que o filho honra, mesmo que precise o pai e a mãe ir para o asilo? Um exemplo é a palavra asilo que eu estou falando. Eles vão continuar ali honrando, indo lá, cuidando, não abandonando, ligando, está sempre em contato. Por quê? Porque o pai e a mãe vai saber que os filhos não têm condições. Mas eles continuam honrando. Agora, se eles podem, eles precisam honrar da melhor maneira possível. Então não se esqueça disso. Honrar pai e mãe não tem idade. Honrar pai e mãe não tem idade. Houve momentos que eles abriram mão de muitas coisas para cuidar de você e de mim. Amém? Tem coisa que a gente nem sabe. Tem momento que a mãe fala assim: não, pode pegar esse último pedaço de carne, não estou com vontade de comer carne hoje não. Aí a gente é enganado, né? Já que mamãe não quer comer carne hoje, então eu como.
Aí quando você cresce, você descobre, não era isso. Era amor. Ela abriu mão de comer carne para você comer. E talvez ela fez isso muitas vezes. Ou ele fez isso muitas vezes. Então honre sempre seu pai e a sua mãe. Mas o texto não para aí. Olha o que a Bíblia diz para você e para mim. Olha na sua Bíblia. Capítulo 6. Honre seu pai e a sua mãe, verso 2, que é o primeiro mandamento com promessa. Nossa, tem promessa de Deus ainda. E o texto vai dizer qual é a promessa. Olha aí na sua Bíblia. Verso 3. Para que tudo corra bem com você. E você tenha uma longa vida sobre o quê? Meu irmão, minha irmã, quando você honra seu pai e a sua mãe, independente da idade deles, a Bíblia diz que você vai viver bem. E a Bíblia diz que você vai viver muito. Isso é promessa de quem? De Deus. Deus está olhando para como a gente cuida dos nossos e como a gente honra os nossos pais. Tem filhos com uma vida toda bagunçada. Toda bagunçada. E quando você olha de mais perto essa vida, você vai ver. É uma vida que tem desonrado os pais. Então não se esqueça disso. Viver muito e viver bem, existe uma promessa de Deus com relação a isso. Qual, pastor? Honre seu pai e a sua mãe. E aí o texto chega para os pais. Eu quero convidar você a olhar comigo. Tem um versículo para os pais. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a quê? A ira. O que a Bíblia está querendo dizer para nós não provocarmos os nossos filhos a ira? É porque nós pais, e talvez você não é pai, não é mãe ainda, mas já guarde esse aprendizado no seu coração. Nós não podemos aproveitar a posição que nós temos, mas nós precisamos cuidar, ensinar, disciplinar, treinar nossos filhos no temor do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Antes de eles serem nossos, eles pertencem a quem? A Deus. Não se esqueça disso. Então, quando nós ensinamos nossos filhos, nós precisamos ensiná-los, nós precisamos discipliná-los no temor de Deus. Colossenses 3:21 diz assim, eu quero ler para você: pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Eu abro uma aspas aqui, uma citação direta do pastor Hernando Dias Lopes. E o pastor Hernandes aí diz algo muito interessante. Ele diz: nós desanimamos nossos filhos quando nós exigimos deles o que nós não fazemos. A gente diz para os filhos fazerem algo que nós mesmos não queremos fazer. Isso sabe o que? Incoerência. Quando você age com incoerência no ensino dos seus filhos, de certa maneira você está o desanimando. Nós desanimamos nossos filhos quando nós não temos regras claras de disciplina, ou seja, um dia o garoto faz algo e você ri e brinca, no outro dia ele faz a mesma coisa e você dá uma coça nele. Não entendi. Eu fiz isso ontem, ele não falou nada, ela riu, brincou, estava perto de todo mundo. Aí hoje eu estou apanhando porque eu fiz a mesma coisa. Isso desanima os filhos, isso irrita os filhos, isso causa ira nos filhos. Nós desanimamos nossos filhos quando não conversamos com eles. Tem pais que só brigam, irmão. Só tem tempo para brigar, não tem tempo de diálogo, não tem tempo de conversa, não tem tempo de brincar. Quando foi a última vez que você brincou com seus filhos? A minha filha cobra de mim direto para brincar com ela. Às vezes eu saio correndo no meio do corredor de cavalinho. É o que eu faço. Aí agora a gente comprou lá em casa um jogo chamado Uno. Conhece? Ih, tem um monte de gente que joga Uno aí. Rapaz, às vezes dá 11h30 a gente está no Uno, os três. Às vezes Teté ganha, Marciele ganha, eu ganho, e a gente vai. Sabe que coisa maravilhosa? A gente saiu da televisão, do celular.
Às vezes a gente ia brincar de dama. Lembra de dama? Ah, pastor, não tem dama. Dá para jogar dama no celular, sabia disso? Vai jogar dama no celular, tem como. Mas você está o quê? Tendo um momento com seus filhos. Irmãos, nós não podemos, por causa das irritações do dia, das preocupações do dia, permitir que isso venha substituir o nosso relacionamento com os nossos filhos. Nós não podemos fazer isso. Deus nos permitiu tê-los. E eles crescem rápido. E aí o texto está falando para a gente estar atento sobre isso, ter cuidado para não ter só briga. Está só bravo, está só reclamando. Ter relacionamento com os filhos. Nós desanimamos nossos filhos quando comparamos um com o outro. Seu irmão não é assim. Por que você faz isso? Ah, tá vendo? Se fosse a sua irmã, não ia ser desse jeito. A gente desanima os filhos assim. Filhos são diferentes, não tem igualzinho. Pastor, mas é gêmeos. Não é igualzinho. Pode parecer, e parece. Mas eles têm características interiores diferentes. Emocionais diferentes. Você pode, como pai e mãe, cobrar dos seus filhos o mesmo empenho, mas não o mesmo desempenho. Como assim? Existem filhos que se dedicam com toda a sua força para tirar a melhor nota naquela prova, ele tira 8. Aí o outro filho vai lá dar uma olhadinha na matéria e tira 10. Como é que pode um negócio desse? O desempenho é diferente. Um tem mais dificuldade de aprendizado, de entender aquela matéria, e o outro tem mais facilidade. E aí tem uma coisa que a gente precisa guardar no nosso coração. A gente precisa estimular nossos filhos. Levantar eles. Não é só cobrança. A gente precisa também apoiar. Dizer, olha, que bênção, você tirou 8, mas eu sei que na próxima você vai tirar pelo menos uns 9, quem sabe 10. É assim. Estímulo. Estar junto com os filhos. Infelizmente, existem pais que não têm estimulado os seus filhos. E é claro, não é só briga, não é só gritaria. Existem coisas com os filhos que nós precisamos negociar com eles. Tem hora que você precisa negociar com seus filhos. Trocar mesmo. Tem coisas que são negociáveis. Agora, princípios são inegociáveis. Princípios não tem negociação. Princípios é ponto e acabou. É inegociável. Tem pais negociando o inegociável. E não negociando aquilo que é negociável. Então a gente precisa ter esse equilíbrio. O que é negociável, a gente senta, conversa, bate um papo. Então faz o seguinte, hoje você faz isso e amanhã eu deixo você fazer aquilo. Fechado? Negociar. Agora tem coisas que são inegociáveis. Isso aqui eu não abro mão e ponto. Acabou. A gente precisa ser firme como pais. Tem pais, infelizmente, onde os filhos tomaram as rédeas de casa. Tomaram o controle. A casa está no controle dos filhos, isso está errado. Os filhos precisam saber quem é a autoridade dentro de casa. E eles precisam respeitar essa autoridade. E quem deu essa autoridade aos pais foi o Deus, o nosso Deus Supremo. O texto ele continua, e nós estamos caminhando para o fim, olhe na sua Bíblia. E vocês, pais, não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los aonde? Na disciplina. O propósito da disciplina paterna é ajudar no crescimento dos filhos. Não é feri-los e nem desanimá-los. Mas a disciplina é algo que é necessário. Quando princípios inegociáveis são violados, a disciplina é necessária. Olha o que a Bíblia diz sobre a disciplina. Provérbios 22, 6. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Então a disciplina começa com o ensino. Essa é a disciplina preventiva.
Como exigir algo que eu não ensino? Primeiro, a disciplina preventiva. Primeiro, a gente ensina. Esse aqui é o caminho certo. Esse é o caminho que precisa ser seguido. Mas a Bíblia, ela diz também, Provérbios 22:15, a tolice está ligada ao coração da criança. Significa que ela vai tomar atitudes tolas, que não são sábias. E aí a Bíblia diz, mas a vara da disciplina afastará dela. Então o que a Bíblia está dizendo? Existem situações que a disciplina vai ser necessária e vai afastar o coração da criança do quê? Da tolice. E lembre-se, algo que eu costumo falar aqui na igreja, quando a criança comete algo de errado, ela comete um pecado, ela quebra um princípio inegociável e ela é recompensada por aquilo, ela cresce entendendo que o pecado é recompensável. Quando eu faço algo de errado, eu ganho coisas boas. Agora, quando ela quebra um princípio inviolável, inegociável, quando ela quebra algo que não poderia, quando ela peca, e a consequência é a disciplina, na cabecinha dela, no coração dela está o seguinte: o pecado causa dor. A consequência do pecado é ruim. Mas infelizmente tem muitos filhos crescendo, tendo na sua mente o seguinte: quando eu erro, eu sou recompensado. Na minha casa tinha um princípio, com papai e mamãe: se perdesse de ano, no final do ano tem algo que te espera. Você imagina o que era? Uma conversinha legal com a vara da disciplina. Então eu já passava o ano como? Já olhando para dezembro. Eu já me dedico aqui agora, porque eu não quero encontrar com ela lá. Mas também existia recompensas. Hoje eu tenho visto pais recompensando filhos que perdem de ano. O filho perdeu de ano, ele perdeu um ano inteiro da vida dele estudando. Perdeu, jogou no lixo. Chegou o Natal, filho. O que você quer de presente? Uma bicicleta? Um patins? Um videogame? Que bom, perdi de ano, acabei de perder de ano, dia 20 de dezembro, e dia 25 eu ganho um videogame de 2, 3 mil reais. O negócio é bom, tranquilo. Você acha que ele cresce como? O erro é recompensado. A Bíblia está ensinando e nos alertando como pais a criarmos nossos filhos na disciplina do Senhor. E nós não devemos brincar com isso. Nós não podemos brincar com isso. Provérbios 23, 13 e 14, não deixe a criança sem disciplina. Porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Você a castigará com a vara e livrará a alma dela da morte ou do inferno. Irmãos, a disciplina por vezes era necessária. E você, quando exerce a disciplina, você não exerce, que beleza, estou disciplinando. Não é assim. Dói aqui, não dói? Dói. Mas você precisa entender que você está fazendo o melhor para o seu filho. E até quando a gente, pais, opera disciplina em nossos filhos, a gente opera com temor a Deus. Não é espancar filho, não é nada disso. É no temor do Senhor. Não é exagerar. Algo que eu aprendi como pai: nós não disciplinamos filhos com raiva. Não. A ira não opera a justiça de Deus, não. Quando a disciplina é necessária, até quem está sofrendo a disciplina tem que saber por quê. Tem filho que apanha sem saber por que está apanhando. Ele apanhou e falou: por que eu apanhei? Ele não sabe nem por que ele apanhou. Ele não sabe o motivo que ele recebeu aquela disciplina. A gente precisa ter muito cuidado com isso. A Bíblia diz para disciplinar, sim, mas disciplinar sempre no temor e no tremor de Deus. Por último, o texto diz: e na admoestação do
Senhor. O que é a admoestação do Senhor? É diálogo. É o filho que está indo num caminho errado, você chama ele e fala assim, vem cá. Porque às vezes já está um rapazão, né? Desceu. E está indo por um caminho que não deve ir, vem cá, vamos conversar. A admoestação é um conselho tão forte, é uma demonstração tão clara do caminho errado, que a admoestação ela tem a força de mudar a forma errada que aquele filho estava pensando. Ou seja, sentar para conversar. Então a gente cria na disciplina e na admoestação. A gente disciplina, mas a gente tem diálogo. A gente vai ensinando o filho o caminho que ele deve andar, o caminho da vida, não o caminho da morte. Sempre no temor do Senhor, sempre com sabedoria, sempre dosando, nunca espancando a criança. Nós somos contra isso, espancar uma criança, claro que somos contra isso. Mas não somos contra a disciplina. Nós sempre vamos ficar com o que a Bíblia nos ensina, sempre. Irmãos, esses ensinamentos trazem para nós e para o nosso lar como nós vivermos o caminho da vida em nossa casa. Esses ensinamentos trazem para nossa casa, para o nosso lar, como nós vivermos a prosperidade e a longevidade em nosso seio familiar, em nossa casa. É como viver a bênção do Senhor no contexto do lar, no contexto familiar. Existem coisas que são difíceis, Você vai ter que abrir mão do celular, você vai ter que abrir mão da televisão, você vai ter que investir tempo nos seus filhos, ensinar a eles o caminho que eles devem andar. Mas você vai desfrutar disso lá na frente. Se você não ensinar seus filhos hoje, o mundo já está ensinando. Não deixe que os seus filhos sejam educados pelo celular, pela televisão. Por quê, pastor? Porque diz a Bíblia que o mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno. Que nós possamos, como servos de Deus, vivermos a fé em nosso lar. A grande ideia dessa mensagem é que a fé ensina-nos a honrar nossos pais e ensinar nossos filhos o caminho do Senhor. A fé ensina-nos a honrar os nossos pais e ensinar nossos filhos o caminho do Senhor. Você e eu, nós somos chamados para vivermos a fé em nosso lar. Amém, igreja? Dá trabalho? Dá. Não tem jeito. Mas a recompensa é abençoadora. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Eu quero nesse momento que você coloque no seu coração como tem estado o seu relacionamento com seus filhos. Talvez seus filhos já estejam grandes. Como tem estado o diálogo com eles? Como tem estado o relacionamento cotidiano com eles? Como tem sido hoje ainda as admoestações naquilo que não está correto? Às vezes já casaram, já saíram de casa, às vezes já constituíram família, às vezes já saíram de casa, estão vivendo suas vidas. Mas como tem sido esse diálogo? Ou talvez eles estão na sua casa. Mas talvez você tenha cometido a falha de entregar o celular na mão dele, deixar na televisão o dia todo. Por quê? Porque você passa a ter tempo para fazer outras coisas. O Senhor está chamando você a criá-los na disciplina do Senhor, na admoestação do Senhor, na palavra de Deus. Então crie nesse momento uma estratégia, dedique um momento só para o seu filho, você com ele. O tempo está passando, o tempo urge. E nós somos como um vapor, nós somos como uma sombra. Ou talvez você não tem filhos, mas você não tem honrado seus pais. Você nunca tem tempo para eles. Você não tem diálogo com eles. Você não liga para eles, você não atende a ligação deles. Você não investe tempo com eles. Você não cuida deles. A verdadeira fé, a genuína fé nos leva a honrar os nossos pais, a educar nossos filhos, a prepará-los para que sejam flechas que vão impactar o mundo e fazer a diferença, como foi lido nessa noite. Eu
Eu quero convidar você a colocar sua família diante de Deus, o seu relacionamento com seus pais e com seus filhos diante do Senhor. E que essa palavra faça morada em nosso coração. Que nós possamos viver essa palavra em nosso lar. Pai, nós entramos em Tua presença, Senhor. E como servos do Senhor que nós somos, ó Deus, nós colocamos em especial o nosso relacionamento com os nossos filhos e os nossos pais diante de Ti. Senhor, que naquilo que nós temos desonrado nossos pais, ó Deus, que haja arrependimento, que haja quebrantamento de coração nessa noite. Que venhamos honrá-los, ó Deus, que venhamos cuidar deles. Que venhamos, ó Pai, ser instrumento em Tuas mãos para honrar Pai e Mãe. E que nós, pais, venhamos cuidar dos nossos filhos, prepará-los para enfrentar a vida no temor do Senhor, ensiná-los a amar a Ti, ó Deus. Criá-los na disciplina, ó Pai, do Senhor, criá-los na admoestação do Senhor. Que venhamos ser discipuladores dos nossos filhos, que venhamos ser missionários em nossa casa. Ó Deus, restaura, Pai, os relacionamentos entre pais e filhos que estão quebrados, que estão, infelizmente, ó Pai, destroçados nessa noite. Que haja o liberar do perdão, que haja o arrependimento, que haja, ó Deus, o pedir de perdão, ó Pai. Senhor, restaura as nossas famílias para a Tua glória. Nós pedimos e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Nós estamos terminando o culto dessa noite. Amém, irmãos?